Aleluia! O saúde da amada igreja, da paz do nosso Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus! Aproveitando o ensejo, eu agradeço toda a amada igreja, nas pessoas da pastora Sandra, na pessoa do pastor Lil, por esse privilégio, por essa oportunidade de eu cada vez mais ter essa intimidade com Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Ele toda honra, toda glória. Aleluia! Quando a gente fala do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se encontra presente em nossas vidas, ao nosso redor. Oh, glória a Deus. Irmãos, quinta-feira passada, todo mundo, não sei quem sabe, pode se sentar, amado irmão. Desculpa. Obrigado, o senhor sempre me lembrando. E quinta-feira passada, eu entrei numa batalha muito grande espiritual, mal sabia do que se tratava. Vim aqui pedir oração para o pastor Gil, peço perdão por ter também equilibrado o pastor Paulo, também, nosso outro líder. E o pastor Gil fez oração comigo, e assim começou a minha semana. Antes de começar essa saga, eu vou falar a palavra que saiu para mim hoje de manhã para amanhã. Amém. Eu ia falar uma outra palavra que eu pedi opinião até mesmo para o pastor Paulo. Mas aí o pastor Paulo fica com critério de você. E eu peguei e queria a palavra que eu ia fazer a oração de hoje, mas eu falei essa palavra pregar hoje no tem tudo a ver. Amém. Fica muito difícil, irmãos. Depois de ter uma entrada com o pastor Paulo, logo em seguida a pastora Eliane. Depois, nossa líder na intercessão, a pastora Sandra. E para rematar o pastor Nil, fica difícil a gente ter palavras aqui, porque praticamente a gente resume, né, uma Bíblia quase total aqui. Mas é por isso que é muito boa a nossa igreja. A gente vem e aprende. E o meu objetivo hoje, o meu foco, como o senhor falou, é passar essa experiência de vida a vocês. Amém. Em nome de Jesus. Espero que no final da pregação vocês se sintam alimentados da palavra, do que aconteceu. E a palavra, irmão, saiu aqui, ó, em Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 32. E assim diz a palavra, eu vou falar rápido, irmãos. Passados esses eventos, saindo Jesus, encontrou-se com um publicano chamado Levi, sentado à mesa da coletoria, e convocou-o: segue-me. Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu Jesus, amados irmãos. Vai continuando. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estava à mesa comendo com eles. Os fariseus e seus escribas reclamaram dos discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhe ponderou: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Amados irmãos. Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim começou a minha batalha espiritual. Essa terminou, mas começou na quinta-feira passada, na sexta-feira que eu viajei. Logo que eu entrei ao monte, eu, minha mãe e meu irmão, olha que subiu, já profetizou: vai ser minha última viagem de ônibus, que ele não gosta de viagem. Eu já vi tudo, irmão. Eu falei: nossa, não vai ser fácil. Sentei no banco de trás, e é uma viagem longa daqui a São Paulo, são quase 8 horas de viagem. De carro são 4 horas, mas de ônibus pela Piracicabana, que era a antiga empresa Cruz, são 8 horas de viagem. Eu falei: você quer saber de uma coisa? Eu vou colocar minhas pregações, e as pregações que a gente faz, eu vou ouvir minhas próprias pregações. E coloquei, tentei e fui escutando, tem uma coisa, escutei uma outra logo em seguida. Quando eu vi, estávamos em Araraquara. Desci na rodoviária, peguei um biscoito de polvilho, né, e uma água. Fui levar para o meu irmão falou: nossa, Alexandre, como que pode? Na sua igreja, ele também se batizou também, evangélico, meu irmão, só que em uma outra igreja.
Só o Jesus é o Senhor do pastor Carpegiano. Ele falou, como pode na sua igreja dar uma oportunidade de quase 48 minutos? Né? Porque ele, acho que ele somou as duas pregações que eu fiz, uma atrás da outra. Eu falei, não, que a oportunidade é na nossa página do WhatsApp, quando a gente faz oração diária. Falou, meu Deus do céu, como o seu pastor ia lá, é 5 minutos a oportunidade. Né? E ele conversava, e eles escutaram. Eu falei, outra, você deixou o áudio ligado? Todo mundo ouviu aqui dentro do ônibus. Eu falei, por dentro, falei, amém, aleluia. Ele falou, eu conversava, ele falou, mas eu não vou ser salvo. Eu falei, não, você vai. E aí ele me disse, não, como assim? Você vai, porque quando estava Jesus também, estava o fariseu e o publicano, que o publicano ele fazia tudo. Só que ele julgava os irmãos que eram pecadores. Foi onde que ele cometeu o pecado, ele se tornou o acusador. Olha que ele julgou. E o publicano, que era cheio de pecados, mas pediu perdão pelos misericórdia da vida, Jesus falou, você está redimido. Então você também, se você fizer como o publicano, você também será redimido. E os publicanos, irmãos, era o pior tipo de pessoa na época, eles cobravam impostos dos próprios irmãos, ele, vamos falar o jargão, ele capetava as pessoas para a Polícia Federal Romana da época. E aí a Polícia Romana ia lá e tomava os bens, prendia, às vezes até crucificava. Né? Então eles eram odiados, os publicanos. Mas Jesus, na misericórdia e no perdão, ele perdoou o publicano. Certo? Aqui fala, ó, ele perdoou. Quer ver? Mas ao arrependimento, que se arrependeu dos seus pecados. E aí, conversar lá, saímos de Araraquara, eu estava sentado no banco de trás, e do outro no banco de trás, pastor, tinha uma pessoa, um cara mal encarado, né, que ele pegou, eu estava com o banco deitado, ele pegou e falou, eu já vi tudo, o cara ali estava saindo da cadeia, indo embora. E ele estava saindo, ele pegou, o que aconteceu? Ele pegou e fez, e ficou com a cara mal encarada, né? E aí, só que depois ele pegou, ele me viu, ele falou, ele levantou, a hora que eu fui sentar no meu banco, ele falou assim para mim, falou, nossa, mas que palavra bonita você falou para o seu irmão, rapaz, eu adorei. E conversando com esse moço contou a vida dele, ele falou, eu tive um problema com a minha esposa era da congregação. Só que eu saí da igreja, e no final eu saí da igreja, o que aconteceu? Eu pequei. Ele falou o pecado, não vou falar aqui, é coisa pesada. Eu acabei perdendo a minha esposa. E no que eu perdi a minha esposa, eu comecei a cair na farra, na bebida, na vida noturna, eu peguei o carro, peguei a estrada a 160 por hora, sofri um acidente, e eu tive traumatismo craniano, fiquei 6 meses em coma, e segundo ele disse que ele tinha acabado de receber alta do hospital, e ninguém na família dele estava lá presente para ver, só a ex-esposa dele que ficou com ele, que ele tem filho com essa mulher. Aí eu falei, puxa vida, mas que testemunho bom, cara, você saiu da igreja, olha só, para sua vida, né? Virou uma desgraça, perdeu sua esposa, aconteceu tudo isso, pois é, rapaz, eu não sei nem o que eu faço mais na minha vida, né? E aí, falei, vamos tirar uma palavra? Ele falou, pegou, puxou a espada de dentro da bolsa, uma Bíblia da congregação cristã, daquele estilo, tirou, peguei, fiz a oração, tirei a palavra, dentro, todo mundo no ônibus escutando, irmãos. Saiu Daniel 4. E no Daniel, no capítulo 4 do livro de Daniel, conta a história que o rei Nabucodonosor teve uma hora que ele parece que ele esqueceu de Deus também na vida dele, muito embora os ídolos deles eram outros deuses, mas Deus tinha levantado Nabucodonosor para punir o povo de Deus que tinha se desviado da lei de Deus. Estava frio Israel naquela. Estava igual está nosso país hoje, né, irmãos? Quando as pessoas da vida destruída têm coragem de ir na festa do mundão lá e ainda achar engraçado. Estava daquele jeito, irmãos. Aí adianta a pessoa falar, ai Deus não me ajuda, mas quando faz, prefere
pastor Nil, preferem ir em festa do mundo do que vir aqui atrás da palavra de Deus, a obediência e santificação. Em nome de Jesus. Né? Então, irmãos, o que aconteceu? Que saiu Daniel 4 na parte que o rei Nabucodonosor, ele tinha ficado enlouquecido. E ele, por vários anos, acredito que foram 7 anos, que ele comeu grão e ficou louco. E ele só voltou à vida normal depois que ele reconheceu que o nosso Senhor Deus era o Senhor do universo, o Senhor de todo mundo, o Criador de todo mundo. E Deus instituiu para Nabucodonosor mais coisas até do que ele tinha. E aí eu falei ali, irmão, essa palavra é para você, irmão. Eu estou falando, estou arrepiando, irmãos. Essa palavra, porque Deus vai te restituir tudo que você perdeu, desde que você volte para a casa dele e declare que Ele é seu Salvador, que Ele é seu Pai, que Ele é o dono de tudo da terra. Glória a Deus. Isso, irmãos. Ele cansou, porque eu li o capítulo 4 dele, todo mundo ouviu essa pregação dele por outros. Meu irmão estava bem conformado, minha mãe então nem se fala, né? Nem se fala. Aí o que aconteceu? Eu desci no Graal. O motorista falou para mim, só 30 minutos, tá bom, 30 minutos. Só que lá no Graal já não é mais aquelas coisas que foi no passado, tá bem fraco lá. Eu fui no banheiro, fiz comer alguma coisa, peguei um pão. A hora que eu fui passar pelo caixa, dei uma atrasadinha, aí já estava 27 minutos, passei, fui correndo, entrei no ônibus. Quando eu fui ver, irmãos, era um irmão gêmeo desse ônibus, porque o meu ônibus tinha saído me abandonado lá. Irmãos, olha que eu subi, vi que não estava minha mãe no segundo. Eu falei, cara, cadê minha mãe, meu irmão? Eu falei, o ônibus já saiu faz 3 minutos. Mas como saiu 3 minutos? Se era 30 minutos que o motorista tinha falado, e aqui, como que vocês abandonam um passageiro? Irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas ali todo mundo se levantou e ficou a meu favor. Claro, todo mundo, liga lá para chamar o cara, todo mundo ficou do meu lado, irmãos. Ficaram do meu lado, e a mulher era uma motorista. E a motorista pegou, não pode deixar, que se não conseguir encontrar o ônibus, que um ia direto para esse que eu entrei errado, ia direto para São Paulo. Da minha mãe passava por Campinas, Osasco, aí São Paulo. Tá bom, aí, irmãos, eu sei o que aconteceu. Aí conseguiu o ônibus, esse moço que eu peguei, ficou enlouquecido lá dentro. Ele quase não tinha contato, ele batia na parada. O pastor ficou para trás, quase enlouqueceu esse moço. Né? Você vê como que a turma defende a gente, né? Uma pessoa de Deus. Aí, irmãos, você viu a mesma pessoa parou em Americana, porque ia parar no trevo de Americana. E graças que ele parou lá na Americana, o ônibus também já estava sabendo que ia dar uma paradinha, eu parou quase 1 quilômetro na frente, eu fui correndo e não senti nada, para dizer a verdade. Né? Poderia ter me infartado, né? Minha mãe quase infartou. Minha mãe quase infartou, meu irmão quase enlouqueceu lá dentro. Irmão, mas olha só, irmão, sabe o que às vezes pode ter sido providência de Deus? Porque às vezes, irmãos, Deus usa um anjo dele, às vezes, aqui na terra, para salvar, para evitar um acidente. Lá na frente, fez eu entrar no ônibus errado, uma pessoa de Deus entrou, abençoou o ônibus, evitou um acidente. Eu creio nisso. Eu tive que parar, às vezes, né? E aí acontece isso. Aí entrei no ônibus, né? Eu entrei, todo mundo me aplaudiu, foi até aplaudido na hora do meu retorno. Imagina a cena, ainda bem que eu não fui. E aí sentei do lado do se eu tivesse missionário. ido, tinha dado um problema. E essa missionária era uma missionária do Brasil para Cristo. E ela contando a história que tinha 5 filhas, todas bem colocadas lá em São Carlos, professores, professoras, profissionais liberais, estudavam em faculdades boas, e ela era faxineira, mas trabalhava em limpeza de mercado, coisas assim, mas a geração dela foi abençoada. Mas ela disse assim, irmão, que ela tinha saído da igreja, ela estava afastada da igreja. Eu falei, mas por que, irmão? Eu falei, por causa que ela trabalhava na obra da igreja, ela fazia todas as coisas, e a pastora da igreja não reconheceu, ela começou a dar valor para uma outra, que o
parece que a pessoa falei assim, olha, você deixou o diabo, né, te cegar, e você não viu o agir do demônio por detrás, você viu que você se irou, e você não viu que essa família também ela fazia por causa dela. Você tinha que ter, né, visto o agir do diabo, usando essas pessoas para te afastar, e você está aí, e você acabou se afastando de Deus. Eu sei, ela começou também a falar, eu vou procurar uma nova igreja. De repente, irmãos, ela me mostrou, dá uma olhada, o pastor, minha presenteira era missionário. Dá uma olhada, olha o tanto de remédio que eu tomo. Ele deve ter uns 60 e poucos anos. Aí eu peguei, olha, o missionário, a senhora, está vendo? Se a senhora tivesse talvez na igreja, a senhora metade desse remédio, eu até ver, até quase todos a senhora teria eliminado. E conversa vai, conversa bem, essa mulher também está bem pregando e acabou agradecendo e ouvindo as minhas palavras. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, aí depois disso ainda tive mais um caso. Uma outra pessoa, na frente do apartamento que eu fiquei hospedado, também uma pessoa, um usuário de drogas, e a gente se apresentou, de repente esse moço falou, estou com vontade de te abraçar. Agora, um moço de boa aparência, em boas condições financeiras, pelos trajes que ele estava vestindo, pelo tipo de cachorro, um husky siberiano bem tratado, deve ter condições. E ele falou assim, tem necessidade de dar um abraço. Se ele me dá um abraço, meu irmão lembra. A situação foi nós. Aí pegou, me deu um abraço, aí me mostrou um vídeo de coisas erradas que ele estava fazendo. E aí eu também exortei ele a abandonar para procurar a casa de Deus. E assim foi, assim eu fui pregando e fui tomando flechada, facada, tijolada, pedrada. E cada vez que eu ia falar, eu lembrava. O pastor me falou, toma cuidado que você vai falar. Eu falei de muitas coisas, pastor, mas só a obra de Deus. Amém. As outras coisas eu fiquei quieto. O pastor me falou, toma cuidado, o Espírito Santo está mandando tomar cuidado. Eu tomei cuidado. Irmãos, aí eu fui num lugar lá no shopping, na minha família, um taxista nos levou lá. E na hora que eu estava descendo, ele tirou a espada dele e falou, eu falei, nossa, esse camarada, ele é evangélico, esqueci de falar, mas para nem vou falar, porque se eu falar, minha mãe vai lá, vai embora para pedir encher, você já vai, nem falei nada. Fomos para casa, meu irmão comentou para minha mãe, o rapaz abraçou, o Alexandre fez isso, o Alexandre orou por ele, tudo. E aí, irmãos, na hora de ir embora, tinha até obrigado que minha mãe estava fazendo oração, minha mãe pegou, entrou no quarto, já fez um puto do barulheiro, pegando a palavra, um barulheiro, estava lá uma mensagem apagada por causa disso. Eu paguei, já tinha uns 4, 5 minutos de mensagem, tive que apagar e começar de novo. E aí, irmãos, na hora de ir embora, e a coisa tudo dando certo, falando de Jesus para minha irmã ela é uma cristã, tem mais atitudes cristãs do que muitos cristãos que se dizem cristãos. Porém, ela acha que não existe Deus. Né? Aí eu falei de Jesus para ela. E ela, não sei, ela sementeia, né, pastor Milton? E o que acontece? Depois é Deus que vai agir. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Na hora de ir embora, pegamos o mesmo taxista que nos levou no shopping, e aí esse mesmo taxista nos levou para a rodoviária. E aí, nesse caminho, ele pegou, perguntei para ele, sei lá, onde é? Ele falou, eu sou. Brasil para Cristo também, igual aquela missionária, igual também o saudoso pastor Jafé, que o senhor conheceu esse. E aí conversava, aí ele estava afastado da igreja também, porque ele tinha brigado com o diácono da igreja, e ele resolveu que ele não ia mais. Falei, puxa vida. Aí também comentei com ele que ele tem que ter perdoado 70 vezes, 7 vezes as pessoas que nos fazem mal, o irmão Florisvaldo, por dia. E aí o que aconteceu? Esse homem, ele estava com a espada dele no banco na hora que eu entrei no carro. Parecia uma King James, mas eu não via a marca. E aí, irmão, eu falei, olha, irmão,
ele era obreiro. Eu falei, você não percebeu que nós que temos um chamado, eu, por exemplo, tenho um chamado de pastor, meu irmão já falou, como assim, pastor, você nem falou nada para nós? Como assim, se é pastor, você não falou? Não falei. Sabe por quê, pastor Paulo? Porque quando a gente é pastor, o pastor é bonito, a gente não precisa falar que nós somos reconhecidos pelas nossas atitudes. Aquela caça de anjo que o Senhor falou não existe, porque ela ficou comigo quando estava lá sozinho. Eu não estava sozinho, eu estava com 2 anjos do meu lado, eu sentia. Glória a Deus. Assim como eu senti o chamado de Jesus do meu lado, falou, você vai trabalhar na obra. E aí eu falei para esse irmão, o senhor é obreiro, o senhor deixou o seu cargo, que também aconteceu comigo a mesma coisa. Vocês pensam que o pastor meu não foi lá em casa me buscar lá? Não foi uma vez, foi umas 6, 7 vezes, ligou atrás de mim, foi ou não foi, pastor Nil? Eu que não voltei, mas eu estava cansado, mas eu estou arrependido disso, porque o diabo agiu também na minha vida, igual agiu na vida da missionária e agiu na vida desse obreiro. Eu falei, quantas pessoas estão precisando de pessoas como o Senhor para pregar a palavra? E o Senhor está deixando, o Senhor, não, mas eu estou lendo a palavra, eu vejo, eu escuto os cultos. Eu falei, não basta só isso, porque Jesus falou, amai ao Pai e amai ao próximo como a si mesmo. E também, ide pregar a palavra, é mandamento do Senhor Jesus. Para nossas vidas. A gente não pode pegar para nós, só para nós. A gente tem que falar para os pecadores, porque Jesus veio para resgatar os pecadores, mas os pecadores arrependidos. Amém. Porque a gente fica orando por pecadores, mas muitos deles não são arrependidos. A gente deixa de salvar às vezes uma pessoa que está precisando da salvação da alma. Em nome de Jesus, glória a Deus. Eu vou falar um outro fato. Eu não queria nem falar com medo da reação de vocês. Mas eu, lá em São Paulo, logo após nós almoçarmos no restaurante, vamos dizer, luxuoso, eu fui acompanhar meu irmão. Nós fomos no cemitério da Consolação em São Paulo. Vamos lá. Eu fui acompanhar meu irmão, não ia deixar meu irmão sozinho. E fui com ele, irmãos. E lá, irmãos, é um lugar de tanta tristeza, de tanta angústia, aquela energia triste, as estátuas, aquela é só obra de arte, pastor Paulo, no cemitério da Consolação, é coisas fabulosas. Tem trabalhos artísticos valiosíssimos lá, e tão bem feito, que representa às vezes as dores das pessoas que estão em luto. Uma coisa triste, irmãos, e cheio de estátuas de anjos. Agora eu digo para vocês, irmãos, adianta, ô irmão Florisval, ter anjo lá no cemitério? Ou é melhor para a gente ter anjo agora com nós agora, acompanhando enquanto a gente é vivo? Aleluia. Não adianta nada. A gente vai morrer, vai ficar como o irmão lá. O irmão estava fora da igreja. É isso, pastor Nilton? O irmão que faleceu estava fora da igreja. Porque é aqui que a gente recarrega. Amém. O nosso amor a Jesus, o amor a Deus. É aqui que nós viemos aqui glorificar todos os dias. Aleluia. Não é na rua, não é fazendo coisa que o diabo quer, não. A gente bebendo, a gente fumando e a gente se escandalizando. Porque a gente, o irmão Florisval, a gente não acumula tesouros onde a traça corrói, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. A gente, nosso tesouro é lá no céu, onde essas coisas não vão fazer nada. É lá que a gente constrói nosso tesouro. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Será que tantas pessoas estão também enganadas como nós acreditar que Deus existe, que
que Jesus está ao nosso lado? Será que é apenas uma coincidência pessoas sentirem a presença do Espírito Santo e muitas delas não acreditarem ainda em tantos testemunhos? Não é verdade, irmãos? Tantas bênçãos que nós recebemos, bênçãos de cura. Amém. Para mim, a bênção, o pastor não foi estar com a minha família. Deus me proporcionou estar perto da minha mãe, dormir do lado da minha mãe por 4 noites, coisa que eu não fazia. Desde o meu casamento, aliás, eu não esqueci a última vez que dormi ao lado da minha mãe. Porque mesmo quando eu era solteiro, os quartos eram separados. Fazia muito tempo, irmãos. Isso daí são bênçãos na vida. Está do lado do meu irmão, que saindo com o meu irmão. Aleluia. São coisas que o dinheiro não compra, que às vezes Deus leva e não tem mais jeito de você fazer isso. Isso é presente de Deus. Então Deus me abençoou, Deus me levou, mas me trouxe de volta. Vocês pensam que eu fiquei feliz de abandonar minha casa, abandonar minha esposa, meus 2 filhos, no mundo que é hoje, que a qualquer momento nós não sabemos o que pode acontecer, o fio da vida se corta e às vezes a gente está até longe de casa. Perder o culto de domingo, que foi um culto da Santa Ceia, que é um culto que sabe o que acontece, irmãos? Talvez o nosso espírito não vai ficar vagando no cemitério, no lugar triste daquele, porque talvez Deus vai nos levar para um lugar melhor. Eu acredito nisso. Amém. Um lugar que a gente vai para a glória, pô. Não vamos ficar lá com aquela coisa tudo cheia de aflição, porque nós vamos saber que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós vamos estar salvos na glória, nós vamos ter a face de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Verdade. Glória a Deus. Agora a gente vem, irmãos, só que a gente está numa vantagem, porque teve épocas da Bíblia que só tinha uma família que servia a Deus. Só tinha, às vezes, tinha uma época que só Elias servia, que era o nome de Deus. Era poderosíssimo. Porque nós sabemos da palavra, aí daquele que toca no ungido, que mexe com o ungido, Deus põe a mão, irmão. Acaba com a raça. Nós sabemos disso. E uma irmã nossa, que é uma pastora, que falava, eu tenho medo de orar quando mexe com o fiel da minha célula, porque eu oro, se Deus põe a mão, Deus leva. É esse Deus que a gente serve, mas só que nós estamos no lucro ainda, porque nós estamos aqui, ó, estamos em um número razoável, maior do que no tempo de Sodoma e Gomorra. E está se tornando isso, irmãos. Melhor do que no tempo de Noé, que também só a família de Noé foi salva. Nós estamos no maior número. E a gente, irmãos, como a gente tem que falar a palavra no livro de Ezequiel, fala que a gente tem que levar a palavra, senão vai ser cobrado para a nossa vida. A gente tem que levar e ir pegar e falar, tem que fazer a obra. Porque senão a nossa vida vai ser cobrada. O senhor pensa que eu não lembrei da pregação do senhor, como o senhor falou? Na outra igreja, do Nelson Ned, que a hora que ele foi ouvir um culto, o cara chamou ele e falou, agradeço porque a minha igreja está com 5 mil membros, graças àquela pregação. Talvez eu pensei nisso, que eu estou falando que essa missionária, ela pode voltar a trabalhar na obra e pode arrebanhar um número grande de pessoas. É verdade. Eu lembrei do pastor Nil, a pregação que ele falou. Então, irmãos, é triste, porque a gente pregar a palavra, estou filmando e vou colocar na rede social para ver se alguém assiste o vídeo e toca o coração e sementeia o coração. Porque é triste a gente ver o mundo caminhando, no que está caminhando, certo? E as pessoas preferem o mundo ainda, a podridão, esses manjares que a pastora Sandra fala, que hoje a Flávia até falou, mas que manjar que é? Essa é uma vida desgraçada. O povo pensa que está comendo manjar, mas não está comendo, está comendo uma lavagem.
acreditando que é um manjar, o pastor Sandra. E a Fábia falou isso. Que manjar, Alexandre? Quem come manjar é fundamental. E o verdadeiro manjar é estarmos aqui nos alimentando da palavra. Estarmos aqui ao lado do povo de Deus, irmãos. E todos nós aqui somos o povo de Deus. Somos um povo que a gente não está com as vendas nos nossos olhos. E quem está aí para Deus vai estar tirando a venda dos nossos olhos. E nos dando sabedoria. Nos dando que nem Deus deu para Jabes. E para todos os demais que pediram oração para Deus. Está na palavra de Deus. Está na palavra. Basta a gente ter obediência. Basta a gente orar todo dia. Basta a gente jejuar, basta a gente examinar as Escrituras, ter amor ao próximo, tantas outras coisas que a gente, todos nós sabemos, irmão. E Deus vai nos dar o melhor. Talvez Deus não vai dar dinheiro, mas talvez Deus vai dar coisas valiosas, muito mais que o dinheiro. Vai dar, sabe como? Vai dar uma vida, uma boa morte, que a gente não vai sofrer, a gente vai viver e vai morrer sem ter aquela aflição, aquela agonia da dor. Amém. É uma bênção de Deus, a gente não tem uma doença grave. Amém. Sabe o que Deus vai dar? Deus vai dar visão para a gente não se alimentar de coisas que não prestam, comer coisas boas, que não vai fazer mal para a nossa saúde, vai limpar nosso fígado, vai limpar o nosso rim, vai limpar nossos órgãos, tudo. Vai nos dar saúde, irmãos, porque vai nos dar sabedoria. Se não der sabedoria, eu não estaria aqui agora pregando, porque o meu maior tinha. O senhor lembra de mim nas primeiras vezes? Eu não conseguia falar em público, irmãos. Eu era advogado, mas para fazer petições era bom, mas para falar com o juiz era complicado. A gente eu gaguejava, falava tudo errado, isso aí. Olha. E Deus me capacitou. Como? Pregando primeiro, falando como sem falar Deus me deu todas as outras coisas. Amém. Glória a Deus. Deus me capacitou para falar com juízes, com delegados, com qualquer pessoa. Eu posso falar. Amém. Deus me capacitou e Deus vai capacitar também, pastor Eliano. A senhora não precisa pedir para Deus. Porque a gente serve um Deus provedor. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, eu não vou me aprofundar mais aqui na pregação. Eu agradeço muito a palavra. Eu espero, irmãos, que essa palavra seja sementeada em seus corações também. Que vocês possam ter a honra e o prazer de ter servido a Jesus, que nem eu servi, porque eu sei que eu fui com Jesus e voltei com Jesus. Amém. Eu sinto que no meu tesouro, pastor Nil, ele foi aumentado no céu. Que eu quero a salvação da minha alma. Amém, glória a Eu quero Deus. ser feliz, né? E a salvação da minha alma também. Né? Em nome de Jesus, eu agradeço, irmãos. Me desculpa ter prolongado tanto a pregação aí, viu? Amém. Obrigado. Amém. Louvado seja o Senhor.